Coração pesado ou depressão? Vamos conversar sobre esse assunto que me gerou, sinceramente, alguns sentimentos e eu quero trazer para você esse assunto de forma leve, que fique fácil de você entender e evitar isso na sua vida. Essas duas coisas ou será uma coisa só? Vamos descobrir nos Céus e Cérebros hoje. Salmo 51, versículo 10 diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aqui nesse versículo, no salmo que Davi fez, ele busca o que nós procuramos em tantos lugares, em tantas coisas, em tantos momentos. Um alinhamento entre o espiritual e o físico, entre corpo, mente e espírito. Nós estamos sempre nessa busca de alinhar, de posicionar, de ser mais leve, mais assertivo, encontrar a tal da paz, da felicidade. Isso é um alinhamento, no fim das contas, que nós buscamos e é intrínseco do ser humano desde os primórdios, desde sempre. Às vezes também um reposicionamento mental e espiritual, porque muitas vezes o que tu tá indo, o caminho que tu tá trilhando agora, tá te dando um alerta de que tu precisa retomar aquilo ali e alinhar. Não ir só tanto pelo racional, pelo mental, mas também linkar o espiritual junto. Isso é uma... Não tem que ser uma dualidade. Tem que ser um único pensamento, um único posicionamento. Você já percebeu que não adianta encher a tua vida com coisas, encher a mente e o teu coração continuar pesado? Eu acredito que Davi estava nessa situação também, quando ele escreveu esse salmo. Porque ele clamava durante todo o salmo, você pode até ler depois, ele fala sobre estar reto e estar em Deus. Ele provavelmente sentiu que estava saindo ali do caminho, digamos, daquela meta, daquele objetivo que ele tinha traçado em Deus e com Deus, e estava indo para outro, pendendo para outro lado. Então ele pede, né? Um coração puro. E renova. Então, ou seja, ele já tinha um espírito reto. Ele quer um renovo disso. Ele quer que esse espírito dele seja alinhado, totalmente alinhado, sem qualquer coisa. Um coração, por que um coração puro? Porque o coração dele provavelmente estava pesado. Então, Davi provavelmente estava se enchendo. Eu não vou te saber ao certo dizer se foi antes do pecado que ele cometeu com Betseba ou depois. Eu não cheguei a olhar isso a fundo. Mas levando em consideração a vida que ele viveu em alguns momentos, eu acredito que foi depois. Porque o maior medo de Davi era justamente perder a presença de Deus, perder a vida com Deus, perder a sua vida espiritual. Eu não quero puxar para cunho religioso, o programa nunca foi objetivo e nunca será. Porque, como eu sempre digo, os céus e cérebros estão mais ligados do que a gente imagina. Eu quero que você entenda que por mais que você ache que está num momento em que está tudo errado, tudo desabando, que você só fez coisas erradas, existe como ter esse alinhamento, aliviando o coração e buscando um espírito que é reto, que é alinhado, que está no caminho. A neurociência, ela fala sobre o coração pesado e ela dá um nome para isso: depressão. É isso mesmo. A depressão, ela tem a mente no passado e o coração doído. Um coração buscando tentar entender, tentar fazer diferente, mas que paralisa o corpo. Então, muitas vezes, a depressão vem de um coração pesado. Provavelmente nós cremos e vamos entendendo, olhando para a vida de Davi, que Davi teve depressão. Vou te afirmar 100%? Não sou psicóloga nem terapeuta. Mas eu acredito sim, muito, olhando para a vida dele, olhando para alguns salmos que ele escreveu, eu posso concluir que sim, esse coração pesado que ele teve trouxe depressão para ele. E então ele foi com Deus e com os recursos que ele tinha naquela época, ele foi se tratando. Ele teve consequências pelos erros que ele teve, sim,
como todos nós temos, e não estamos exímios dessas consequências. A gente não tem como passar por essa vida sem sofrer consequências dos nossos atos. Sejam bons, sejam duvidosos, sejam ruins. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Na Bíblia está escrito, tudo que o homem plantar certamente colherá. Então não existe como eu chegar e dizer para você, não, pode fazer a sua vida, continuar a sua vida do jeito que você está, que nada vai acontecer. Não! Você precisa buscar esse alinhamento e ter a consciência de querer passar esse processo, passar esse tempo, passar o que precisar passar, para então poder colher o fruto bom, plantando sementes boas. Mas isso não vai acabar, não vai extinguir de imediato, é um processo, os frutos duvidosos, vamos colocar assim, que você colocou no passado. Porque era um momento que você não sabia, você não queria se alinhar, você não tinha esse alinhamento. E você estar com essa depressão, que pode ser momentânea ou pode virar uma doença mental grave, não quer dizer que você não consiga reverter, não possa e não deva. Eu te instruo com muita verdade, com muito conhecimento e como algo que aplico na minha vida, a buscar recursos espirituais, mentais e físicos, como através de terapia e psicólogos. Eu costumo dizer para as pessoas e até para mim mesma, eu preciso de Deus e de psicólogo. Eu preciso de Deus e de terapia. Porque antigamente nós apagávamos, abafávamos e tínhamos mulheres depressivas, ansiosas, mulheres sem ânimo de vida. Nós tínhamos as nossas mães, as nossas vós, que dos 35 em diante, sentava no sofazinho, assistia a novela e fazia ali um artesanato. E quando não fazia artesanato, fazia comida. É ou não é? E isso mudou. Mas isso também mudou a forma que nós reagimos a isso. Nós estamos transformando isso, mas às vezes de forma errônea. Então, ao invés da gente procurar algum hobby e estar bem com isso, tá tudo bem, a gente está achando errado quem quer ter essa mesma vida. Não é errado ter a vida que as nossas avós tiveram. Não, pelo contrário, tá tudo bem. Cada um faz as suas escolhas. Mas o que a gente não pode é ficar pensando no que já sou e enchendo a cabeça e o coração de coisas que não vão levar a nada. Totalmente desalinhado. Deus é Deus de ordem, de decência, de limpeza, de organização. E quando você se coloca no movimento a isso, a se alinhar, ele se coloca mais ainda ao seu favor para te ajudar. Porque é o natural, é o nosso natural vindo de Deus. É a ordem, a decência, é que as coisas se coloquem no lugar. Quando uma pessoa decide largar o vício do cigarro, por exemplo, que é algo que eu consegui largar na minha vida há muitos anos, acho que vai fazer 10 anos já. Eu sozinha, eu tentei algumas vezes, voltei. Mas quando eu determinei, disse, Deus, me ajuda. Como que eu vou fazer passar este processo? Eu consegui. Simples assim? Sim, simples assim. Porque eu falei com Deus, falei tudo o que eu sentia, toda a frustração e o que eu não queria para o meu futuro. Eu me alinhei num foco. E aí, então, ele começou a me ajudar dando estratégia através de pessoas, através de coisas que eu via, que eu pesquisava na internet, através de conversas com quem também já não fumava mais. Então, foi um processo que eu decidi passar. E Deus me ajudou com toda certeza, porque antes eu tinha tentado sozinha, falhei miseravelmente mais de uma vez. E quando eu me alinhei com Deus e comecei a buscar também aonde buscar esse refúgio, ao invés de estar fumando um cigarro, ir ler uma Bíblia, um livro, assistir algum programa, brincar com os meus filhos, fazer outra coisa que me tirava o pensamento daquilo. E hoje, sinceramente, não sinto falta
alguma. Se tu me perguntar, tu sente falta? Não. Eu consegui realmente largar. E uma das estratégias foi ir diminuindo. Ir diminuindo até o ponto de chegar na última carteira que eu fumei. Eu cheguei e disse, vai ser um por dia até acabar a carteira. Chegou na metade, eu disse, não, chega, vai pro lixo. Acabou, não tem mais. Cinzeiro, tudo que me levava, que era gatilho para fumar, eu tirei da minha vida. E inclusive também a bebida social, que era só de vez em quando. Aquele de vez em quando era quando ia jogar cartas com a família, ou ia no final de ano, numa data específica, um aniversário, e aquilo me levava a fumar mais. Então automaticamente foi tirando. Perdi o gosto pelo cigarro, perdi o gosto pela bebida alcoólica. Bebo ainda? Olha, acho que uma vez por ano e olhe lá. Então, assim, sinto falta? Não sinto falta, porque eu me alinhei, eu foquei. Se para largar o vício do cigarro eu preciso largar a bebida, ok, eu vou largar e eu vou buscar outra coisa. Todo ser humano, isso é cientificamente provado, ele precisa de vícios. Então, pra gente deixar um vício, a gente precisa procurar outro. Camila, qual é o vício que você colocou no lugar do cigarro? O vício do estudo. Do estudo com prática. Não só o estudo com prática. Eu aprendi algo, pratiquei o resultado, então eu acalmo e já vou procurar outro. E agora eu estou tentando trocar esse vício pelo vício saudável. Se alimentar bem, fazer exercício físico, para que o meu CPF esteja forte, para que toda a minha vida, todo o meu contexto também esteja forte, firmado. Então, ou seja, é se alinhar. É preciso. Isso não é só para mim, é para você, é para todos nós. Nos alinharmos no objetivo, estar alinhado. As coisas retas, elas nos dão uma sensação muito mais de estabilidade, porque está estável, está parado. Agora, o que é círculo, que tem movimento, nos dá aquela leveza. Então, quando nós alinhamos o nosso mental com o físico, com Deus, em busca de um objetivo, ele acontece. Isso também é falado na lei da atração de outra forma. A lei da atração diz que se você fala, você vive, você vibra, você tem. Então, resumindo para você, quando você alinha o seu espiritual com o seu mental, com as suas atitudes, acontece. Então veja que os céus e os cérebros estão mais conectados do que a gente imagina. Mas Camila, você falou, mas e como eu alivio esse coração que tá pesado? Como que eu me alivio, me liberto para poder me alinhar? Se você prestar atenção, eu já respondi essa pergunta ao longo do que vínhamos conversando. Mas vou ser mais específicas para te ajudar, mais específica para te ajudar melhor. A gente se alivia no momento em que, um exemplo bem esdrúxulo, mas também para você entender melhor. Um obeso, o que ele precisa fazer para emagrecer? Ele precisa liberar gordura. Ele precisa tirar a gordura do corpo dele que está em excesso. E como é que um coração pesado se alivia? Ele precisa tirar aquilo que está pesando. Se a depressão é o coração pesado, o que do teu passado está te levando a guardar essas coisas em você? Lembranças do ex, são fotos do ex, lembranças de um passado distante que já não existe mais, a roupinha guardada do teu filho, do teu neto, que cresceu, que já virou adulto, que já tem as suas próprias conquistas. É o quarto do teu filho que nem mora mais em casa, mas você deixou do jeito que estava para quando ele voltar, sendo que ele casou, já tem outra família e provavelmente ele não vai voltar. Ele vai ser uma visita na sua casa. Será que talvez aquelas coisas velhas que você acha que um dia vai usar? Tudo isso vai trazendo depressão para você. Ah, Camila, mas não é uma coisa física, é uma coisa que eu falo muito, que eu vejo muito. O que você tem assistido?
Você tem assistido aqui a TV Cidade, o Canal 14, visto os programas que vão encher a tua mente de coisas boas, ou tu tem assistido notícia de assassinato, notícia de morte, escutado fofoca da vizinha, tem estado com pessoas que só reclamam? E aí? O que você tem alimentado o seu coração e a sua mente? O que os teus olhos, que são a janela da alma, têm trazido para dentro da sua mente, têm ouvido, e o que você tem falado? O seu coração pesado, a sua depressão vai começar a ir embora quando você buscar outras fontes. Lembra que eu falei do vício? É quase a mesma coisa. Quando você começar a buscar o que vai te trazer alegria, o que vai te trazer conforto, o que vai te fazer bem, aprender algo novo. E quando você aprende algo novo, vou deixar aqui uma dica de ouro. Se proponha a ajudar alguém com o que você já sabe e está aprendendo ou já aprendeu. Exemplo, você fez um curso anos atrás de tapeçaria, que uma época era moda, até eu sei fazer tapeçaria. Mas você fez tapeçaria ali e esqueceu. E aquilo te fazia tão bem, aquilo era tão gostoso. Volte a fazer tapeçaria. Me enrolei. Volte a fazer tapeçaria, mas ensine a outra pessoa. Puxe a outra pessoa que você vê que precisa fazer esse movimento também. Porque muitas vezes a pessoa que ela reclama muito, que ela busca muitas coisas ruins, que ela fala coisas ruins, ou coisas que não são tão boas, que não vai agregar na vida de ninguém, nem muito menos da dela, é literalmente falta o que fazer. Sim. Sendo direta, reta, é falta do que fazer. Então, se você puxa essa pessoa pra... Olha, eu fazer tapeçaria, tô com uma vontade de voltar. Vamos comigo? Você vai incentivar ela, você vai tirar ela vai ter que começar a colocar a cabeça dela para trabalhar, aprender outras coisas, e ela vai começar a reclamar menos. Porque o tempo que ela vai levar ali fazendo a tapeçaria e aprendendo, é o tempo que ela não vai estar vendo bobagem, é o tempo que ela não vai estar falando bobagem, é o tempo que ela não vai estar fazendo bobagem. Certo? Por que você está falando isso, Camila? A minha mãe, pensionista, não trabalha fora, meu padrasto já é adulto, não dá praticamente nenhum trabalho para ela. O trabalho de casa, ela tem os dias faz. Ai, filha, não sei o que eu faço. Ai, tô assim. Mãe, a senhora fazer crochê, a senhora sabe fazer tricô como ninguém. Volta a fazer. Ah, mas eu vou fazer o que com as peças? Dá, vende. Traz quando você vier que eu vendo para você. Mas faça o que te fazia bem, o que você gosta. E pronto, acabou aquele pensamento de depressão, aquela reclamação, aquela coisa. Não, acabou. Então eu digo que algumas vezes algumas pessoas é falta do que fazer. Você não precisa se encher, se lotar de tarefa. Pelo contrário, tenha momentos para sua mente, para o seu corpo, pensar em nada, olhar para o nada. Isso também é muito bom. Mas tenha tempo para você aprender coisas novas. Certo? Você pode ensinar também em forma do curso online. Você pode fazer aulas online também e colocar como uma renda extra para você. Por que não? Dependendo do que você aprende do seu conhecimento, você pode fazer um dinheiro, sim. E aí você corre para o vitrine virtual para aprender como vender esse seu conhecimento. E também no bate-papo com essas mesmas pessoas que você ama, mas que tem trazido alguns assuntos que não tá ajudando nem ela, nem você. Ajude outra pessoa e se ajude. Porque quando você se alinhar mental, mente, físico e espiritual, você vai ter muito mais, você vai transbordar. E sabe por que eu te afirmo isso? Porque os céus e o cérebro estão mais ligados do que você imagina. E eu fico por aqui e te aguardo no próximo programa.